Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à discussão sobre Grécia Antiga na disciplina de História dos primeiros anos. Nós vamos partir do estabelecimento da relação entre o passado e o presente, entre o continente europeu de mais ou menos 2.500 anos atrás e a região onde nós vivemos do continente americano 2.500 anos depois, para a gente se situar no interior do processo histórico. Nós vamos abrir então a discussão na busca do entendimento sobre qual o sentido faz a gente estar estudando os acontecimentos da Grécia Antiga no Acre contemporâneo. E então, estudar os gregos antigos faz algum sentido para a gente? Tem alguma relação com a nossa vida hoje, a vida dos gregos antigos? Eu acho que a relação mais forte que a gente pode estabelecer é os gregos serem a origem da chamada civilização ocidental, da qual nós fazemos parte enquanto brasileiros. Vamos dar então uma lida nesse texto de introdução ao conteúdo. Podemos dizer que o conceito de civilização ocidental faz referência às sociedades em que a base predominante sobre a qual se desenvolveram as suas culturas é a europeia, mesmo que essas sociedades não se localizem nesse continente, o que se tornou possível apenas a partir de alguns processos históricos. Esse é o caso da sociedade brasileira, que herdou do continente europeu a língua portuguesa, a religião cristã, o sistema econômico capitalista, o ideário de Estado-nação, o sistema político republicano, os padrões de comportamento dominantes, entre outras heranças predominantes sobre as heranças indígenas, americanas e negras africanas, que se constituem na base da cultura brasileira. O que ocorreu devido ao processo de colonização da América e ao sistema escravista, constituído a partir do tráfico negreiro, os povos africanos promovidos por países europeus a partir do século XVI, fatos responsáveis pela mistura entre vários níveis e de diversas formas desses povos e culturas que nos influenciam até hoje, que são a base sobre a qual a cultura brasileira, a nossa cultura, se desenvolveu. Aí, como exemplos dessas invenções gregas utilizadas por nós até hoje, nós podemos citar a filosofia, que é estudada no ensino médio em todas as escolas do Brasil, a história, que é a minha disciplina. Vocês estão tendo uma aula de história da Grécia agora, é uma invenção grega. A gramática, que é a sistematização do sistema linguístico, foi desenvolvida na Grécia Antiga, é estudada também toda semana por nós que fazemos parte da comunidade escolar. A versão grega do alfabeto fenício é utilizada todos os dias para quase todas as atividades que as pessoas desenvolvem na atualidade. Podemos dizer que praticamente todas as ciências que existem na atualidade se desenvolveram a partir de pensamentos que foram gerados na Grécia Antiga, não somente filosofia, história, gramática, as ciências, mas também a literatura. A poesia grega influenciou muitíssimo, serviu de modelo sobre o qual se desenvolveram as literaturas contemporâneas. A música também, mesmo que a música que você esteja ouvindo ou até mesmo tocando seja um samba ou então mesmo uma música sertaneja, um funk brasileiro, ela vai estar sendo composta, executada a partir de escalas musicais inventadas pelos gregos antigos. O teatro também, o teatro que a gente vê hoje em dia, presente na vida das pessoas hoje em dia, e consequentemente também a partir do teatro, o cinema, a televisão, tem uma herança na Grécia Antiga, nos modelos criados pelos gregos antigos. A escultura grega também tem uma beleza enorme que encanta as gerações com o passar dos séculos, dos milênios, até servindo de base também para, consequentemente, o desenho, a pintura, a arquitetura grega também. Os prédios
prédios gregos servem de modelo até hoje, a partir dos quais são construídos vários dos prédios da contemporaneidade. 2000 anos depois continua sendo extremamente influente. Até a prática de esportes, como as Olimpíadas, foram uma criação dos gregos antigos. A política também, desenvolvida hoje, tem herança na Grécia Antiga com a criação do conceito de democracia. E isso são apenas exemplos breves, genéricos, das heranças deixadas pelos gregos para a sociedade contemporânea, na civilização ocidental principalmente, que são vistas e são usadas por todos que fazem parte da civilização ocidental do Brasil na atualidade. A história da Grécia Antiga é dividida em períodos históricos que marcam as diferentes fases do desenvolvimento das sociedades gregas. O primeiro é o período micênico, que marca a chegada dos povos aqueus, fundadores da cidade de Micenas, uma cidade com grandes muralhas, palácios, templos, que já utilizava a escrita entre 1650 a 1150 anos antes de Cristo. Esse período foi seguido pelo período homérico, tratando-se da invasão de outros povos como jônios, eólios, dórios, que destruíram a cidade de Micenas. É uma fase em que houve o desaparecimento da escrita e a transmissão oral da cultura pelas novas comunidades que estavam se formando a partir daquele momento. O período arcaico, que vem logo em seguida, é extremamente importante para a formação das bases sobre as quais a Grécia Antiga se desenvolveu, tendo nesse período se dado a origem da polis e a expansão territorial dos gregos para a fundação de colônias, outras cidades-estados ao redor. É nesse período também que existe a importante adoção do alfabeto fenício, com a criação das vogais pelos gregos, criando uma própria versão desse alfabeto da Grécia Antiga. O período de apogeu da Grécia Antiga é o chamado período clássico, onde essa civilização atingiu todo o seu esplendor, apesar de ser também um período marcado por guerras dos gregos contra os persas, assim como o início das guerras dos gregos entre si mesmos. E por último, temos o período helenístico, que corresponde à conquista de todas as polis gregas pelo reino da Macedônia e a consequente expansão do reino macedônico de Alexandre o Grande para vastas regiões do mundo antigo, iniciando assim a difusão da cultura grega entre os continentes europeu, africano e asiático. As características dessa civilização, que se diferenciava muito das demais de sua época, se desenvolveram muito influenciadas pelas suas características geográficas, como, por exemplo, a Grécia ficar localizada numa região onde 80% da superfície terrestre era formada por montanhas rochosas, além da presença do mar ser muito forte na vida dos gregos e na cultura grega, devido à sua localização em uma península e em um arquipélago, rodeados pelo mar Egeu, Jônio e pelo mar Mediterrâneo, ocupando uma posição central entre o continente europeu, africano e asiático, que favorecia enormemente ao desenvolvimento da navegação e, consequentemente, do comércio, assim também como favorecia a fragmentação política que caracterizava o povo grego. Foi nesse contexto que os gregos desenvolveram as melhores técnicas de navegação, os maiores barcos, desenvolveram o maior número de rotas comerciais que os outros povos. A dificuldade de produção agrícola devido ao solo montanhoso e rochoso encontrada em cidades como Atenas foi responsável para a economia dessas cidades se voltar para o desenvolvimento artesanal e comercial e o desenvolvimento, consequentemente assim, de um modo de vida urbano, caracterizado por atividades culturais como a leitura, a música e o teatro, o que foi possibilitado provavelmente devido ao fluxo muito grande de pessoas e de produtos que se davam naquela cidade, que provavelmente era o centro comercial do mundo daquela época. A principal rota, o principal entreposto entre os comerciantes que vendiam suas mercadorias entre os 3 continentes através do mar Mediterrâneo.
tendo os gregos nesse contexto, principalmente os atenienses, se dedicado grandemente aos estudos de filosofia, de história, ao desenvolvimento das artes, se dedicado à prática de esportes e à política democrática. Esse território fragmentado, ocupado por diferentes povos em diferentes épocas, que estabeleciam um forte intercâmbio comercial entre si, foram responsáveis em grande medida pelo desenvolvimento de características muito específicas dos povos gregos em relação aos outros povos da época, como por exemplo foram responsáveis pela formação das poleis, ou cidades-estados gregas, que era um conjunto de cidades completamente independentes umas das outras, que nunca acabaram formando um poder central que as controlasse, reunindo todas sob a condição de um reino ou um país, como vários outros povos da época haviam desenvolvido. Cada polis tinha então sua própria organização econômica, social e política. Eram mais ou menos, a grosso modo, como países do tamanho de uma cidade, como mini-estados, mini-países. Só a cultura, ou seja, a língua e a religião principalmente, unia os habitantes das polis a ponto deles se considerarem um só povo. Abaixo temos um quadro explicativo que busca evidenciar as características diversas e identitárias do povo grego. As poleis, ao mesmo tempo que tinham toda uma diversidade social, econômica e política, possuíam uma identidade fundada na cultura, que unia os povos através da língua e da religião. Entre as principais cidades-estados da época, entre as principais poleis da época, podemos citar Corinto, Tebas, Delfos, Mégara, Argos, Olímpia, Esparta e Atenas, sendo essas duas últimas as que se destacaram mais dentre as demais. Ao lado temos uma citação de como se desenvolvia o comércio ateniense nas rotas comerciais que interligavam os três continentes através do mar Mediterrâneo. A cidade que disputava o poder no período clássico, no apogeu da civilização grega com Atenas, era Esparta, caracterizada por ser altamente disciplinada e militarizada. Isso devido em grande medida às próprias características de seu sistema econômico, que podemos caracterizar como servilismo, onde toda a população e cidadãos espartanos era sustentada com os tributos cobrados sobre o trabalho dos servos do estado que habitavam as propriedades dos cidadãos espartanos em regiões vizinhas, que eram chamados esses servos de ilotas. A população espartana, no que se refere à divisão em classes da sociedade, era constituída pelos esparciatas, que eram os cidadãos espartanos, descendentes dos antigos dórios, os fundadores da cidade, que exerciam funções militares e eram também os únicos que possuíam direitos políticos, sendo assim a classe dominante. A classe que podemos denominar como a classe média da sociedade espartana era chamada de periecos, que eram trabalhadores livres dedicados ao artesanato e ao comércio, que pagavam impostos para o Estado, mas não possuíam direitos políticos, sendo considerados estrangeiros, mesmo que morassem na cidade, por não descenderem, como os esparciatas descendiam, dos fundadores da cidade, que eram os povos dórios. A classe trabalhadora, que estava no nível hierárquico mais baixo da sociedade, era chamada de ilotas, que eram servos do Estado. Eram habitantes das ilhas vizinhas e outros eram presos às propriedades dos esparciatas, viviam de trabalhos forçados, pagando impostos para o Estado, se revoltando também constantemente, mas sempre sendo submetidos, subjugados pelo poder bélico espartano. O sistema político de Esparta era denominado de oligarquia, que significa mais ou menos o poder de um grupo. Era o poder que uma minoria tinha sobre a maioria da população. As instituições políticas da oligarquia espartana se constituíam, em primeiro lugar, na Ápela, que era uma assembleia popular que propunha e aprovava as leis propostas
para a outra instituição que vem a seguir, que era a Jerúsia. A Ápela era formada de descendentes dos antigos dórios, que eram os cidadãos, os esparciatas, que tinham mais de 30 anos. A Jerúsia já era formada por um conselho de 28 anciões, com mais de 60 anos, que elaboravam as leis que eram propostas e eram aprovadas pela Ápela, que era o Conselho Popular. Os membros da Jerúsia eram eleitos também pela Ápela com um mandato vitalício. Esparta possuía também uma instituição política constituída por 2 reis chamada diarquia, onde os seus representantes não exerciam de forma efetiva funções exatamente políticas, mas sim funções religiosas e militares principalmente. O principal órgão, a principal instituição política espartana era o Eforato, que era constituída por 5 magistrados, 5 juízes, escolhidos pelo período de 1 ano, entre os membros da Jerúsia, e tinha como atribuições vetar as leis formuladas pela Ápela e pela Jerúsia, sendo esse veto, na prática, inviabilizando o poder ser exercido pela maioria dos cidadãos espartanos. Sempre que as decisões tomadas pela Assembleia Popular desagradavam o Conselho dos Anciões, os éforos vetavam essas decisões que não se transformavam em leis. E assim a Assembleia Popular, a maioria dos cidadãos, não podia exercer de fato o poder. Os éforos também tinham a importante função de distribuir lotes de terra para os cidadãos jovens que estavam entrando na fase adulta, o que acabava fazendo com que eles tivessem o poder de decidir quem ia ser rico e quem ia ser pobre, na medida em que os lotes eram distribuídos e essa distribuição não podia ser questionada para quem os recebia. Os éforos também tinham a função de censurar a conduta dos cidadãos, então eles eram como fiscais que observavam o comportamento da população e podiam mandar prender qualquer um a qualquer momento, se eles achassem que estava em desacordo o seu comportamento com as regras vigentes na sociedade, tendo inclusive a função de decidir o destino dos recém-nascidos, que eram examinados a partir do momento em que as mães davam as luzes pelos éforos para ver se eles tinham condições, os homens, de serem grandes guerreiros e as mulheres de serem mães férteis. E quando a avaliação dos éforos era negativa, se o recém-nascido possuía alguma deficiência física, se o recém-nascido era considerado muito fraco ou mesmo muito baixo, esses recém-nascidos eram jogados de um penhasco. A rigidez da cultura espartana só admitia pessoas extremamente fortes e habilidosas, compondo a sua sociedade disciplinada e militarizada. A educação espartana era baseada em uma disciplina extremamente rígida, que tinha a ver com o sistema econômico servil, onde a maioria da população que constituía a sociedade da cidade de Esparta era formada pelos zilotas, que eram submetidos a uma exploração muito grande. Funcionava da seguinte forma: como os espartanos viviam da exploração econômica e dominação política de um número de servos chamados zilotas, muito superior ao seu, tinham o costume de lutar em desvantagem, situação que exigiu com que se tornassem guerreiros extremamente fortes, resistentes, habilidosos. O espartano era como um guerreiro de uma guerra sem fim. Então a vida do espartano era geralmente, quase sempre, o combate. Quase nunca havia paz nessa sociedade, considerando que eles tinham que lutar, considerando que quando eles não estavam lutando contra os zilotas, eles estavam lutando contra os seus vizinhos. A formação desse guerreiro excepcional começava aos 7 anos de idade, quando a criança saía já de casa, deixava os cuidados da sua mãe para ingressar na escola militar. É interessante destacar que quando ele entrava nessa escola militar, começava os preparativos para a guerra, a primeira coisa que o jovem espartano estudava era a música e a leitura.
se dedicando ao conhecimento das principais obras poéticas e filosóficas da Grécia Antiga, pois mesmo sendo guerreiro, o espartano era antes de tudo um grego, e todo grego se orgulhava enormemente de seu alto nível de desenvolvimento cultural. Buscava sempre desenvolver, por mais que desenvolvesse o corpo, desenvolver a mente, o intelecto, a inteligência. Paralelamente ao seu desenvolvimento intelectual, o jovem espartano também realizava ginástica, corridas, lançamento de dardos, discos e lutas, sendo essas as atividades de sua formação inicial de guerreiro até completar 14 anos, quando se tornava uma espécie de escudeiros dos guerreiros mais velhos, trocando todo tipo de serviços, como por exemplo o polimento das armas do guerreiro mais experiente, por ensinamentos que seriam utilizados no campo de batalha. O guerreiro experiente acabava adquirindo a figura mais ou menos de um professor particular, ou um mestre, ou mesmo um treinador do futuro guerreiro espartano. Somente aos 20 anos, esse guerreiro entrava definitivamente no exército para travar a sua primeira batalha, após um treinamento que já lhe possibilitava a atuação em um nível muito alto, comparado ao nível dos demais povos das polis gregas. Após 10 anos de batalha, o espartano mais experiente adquiria o direito de adentrar na Assembleia Popular, a Ápela, e, caso sobrevivesse até os 60 anos, ele tinha o direito de se aposentar, mas podia também escolher ingressar na Gerúsia, se submetendo à votação dos membros da Ápela, em eleições que eram realizadas após o falecimento de algum dos anciões do conselho. Atenas é sem dúvida a polis grega que exerceu mais influência sobre a civilização ocidental dentre todas as demais até a atualidade. Uma sociedade extremamente rica, formada principalmente por grandes comerciantes, grandes artesãos, grandes pensadores e artistas, valendo a pena destacar que a deusa homenageada pela cidade era a deusa Atena, a deusa da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, de modo que os atenienses adoravam a sabedoria como se adora a uma divindade. Havia um culto sagrado com relação à sabedoria. Embora extremamente desenvolvida, filosófica, científica, artisticamente, é indispensável para compreender a grande riqueza e o grande desenvolvimento dessa cidade em todas as áreas, as características de seu sistema econômico baseado na escravidão. Então, o sistema escravista era um sistema onde toda a sociedade tinha a sua grande riqueza sustentada pelo trabalho dos escravos, que eram considerados e tratados como instrumentos de trabalho ou como meros animais de carga, que eram vendidos e comprados em mercados como qualquer ferramenta, como qualquer instrumento de trabalho. O fato da sociedade ateniense ser extremamente rica não significa também que essa riqueza era compartilhada igualmente por todos os cidadãos. Ela vivia concentrada principalmente nas mãos da classe dominante, que era conhecida como eupátrida, que eram os cidadãos atenienses, descendentes dos fundadores da cidade, os jônios, que eram os únicos que possuíam direitos políticos. A classe dominante da cidade, seguida por uma espécie de classe média que era denominada como metecos, que eram trabalhadores livres dedicados ao artesanato e ao comércio, principalmente, que pagavam impostos para o Estado, mas não possuíam direitos políticos, sendo considerados estrangeiros, mesmo que houvessem nascido na polis de Atenas, por não serem descendentes dos seus fundadores, os jônios. A classe trabalhadora, a principal força de trabalho que sustentava a riqueza dos atenienses, era formada pelos escravos, que eram considerados como simples instrumentos de trabalho, como uma enxada ou um arado ou algum animal de carga, como um boi, assim como era também considerada uma mercadoria, comprada e vendida nos mercados. Assim, os escravos desenvolviam todos os trabalhos braçais,
os principais trabalhos manuais, enquanto os seus senhores, os cidadãos atenienses, os eupátridas, se dedicavam à filosofia livremente, se dedicavam às artes, se dedicavam às atividades políticas que eles consideravam superiores, sendo que o trabalho braçal, manual, era considerado algo indigno do seu elevado status social. Uma das principais contribuições da sociedade ateniense para o mundo contemporâneo foi o desenvolvimento do conceito de democracia, que significa, numa tradução aproximada do grego para o português, poder do povo, tendo origem nas reformas do arconte Solon no ano de 494 a.C. e principalmente do estratego Clístenes, que exerceu o poder entre 510 e 507 a.C. Apesar da democracia contemporânea ser inspirada em grande medida na democracia grega, no conceito desenvolvido pelos atenienses, a democracia grega diferia da democracia contemporânea por ser uma modalidade de democracia direta, democracia participativa, onde todo cidadão tinha direito de fazer propostas para a Assembleia Popular, tinha direito tanto de votar quanto de ser votado. Ele exercia o poder de decisão diretamente através do seu voto, nas tomadas de decisão mais importantes da cidade de Atenas. Enquanto que a democracia contemporânea se baseia na modalidade de democracia representativa, onde o cidadão escolhe um representante dos seus interesses através do voto. Então, o cidadão da democracia atual, ele exerce o poder indiretamente e não diretamente como o cidadão da Grécia antiga. Mas mesmo o modelo grego de democracia direta, participativa, tendo uma vantagem conceitual sobre a democracia representativa, essa democracia grega, essa democracia ateniense é considerada pelos críticos da atualidade como uma democracia extremamente elitista e excludente, pois só podiam exercer funções políticas apenas 10% da população, que era a população masculina, maior de 20 anos, descendente dos fundadores jônios da polis de Atenas, sendo excluídas assim a classe média de metecos, sendo excluídos assim, consequentemente, claro, toda a população de escravos, que se constituía na maioria da população ateniense. Os cidadãos atenienses exerciam o seu poder político através da Assembleia Popular, que era encarregada tanto de propor quanto de aprovar leis para a outra instituição, que era a segunda mais importante, chamada Bulé, que era uma instituição responsável por elaborar as leis propostas pela Eclésia, pela Assembleia Popular, tendo o que seria correspondente mais ou menos a um presidente, a um governador, o representante eleito pelo povo, que tinha funções tanto de chefes militares quanto de político, chamado de estratego. Diferentemente de Esparta, que era uma sociedade militarista, onde a função da educação era preparar os jovens para a guerra, a educação ateniense preparava o jovem para o exercício da cidadania na sociedade democrática. Como a cidade de Atenas não possuía um rei como as demais cidades gregas, e como era costume dos demais povos da época, quem governava a cidade era o povo, e esse povo precisava adquirir conhecimentos que em outros territórios, em outros povos, apenas os governantes tinham o direito, tinham o poder de adquirir. Para que essa característica da educação ateniense fique mais clara, vamos desenvolver uma leitura de um texto analítico e crítico sobre o caráter dessa educação. Como os eupátridas tinham o direito de escolher seu destino político através da Eclésia, a Assembleia Popular, onde os cidadãos que gozavam de direitos políticos se reuniam para propor e votar as ideias que se tornavam leis e atos do governo, era necessário que soubessem discursar muito bem para convencer os demais cidadãos. Sendo assim, a educação dos atenienses era voltada principalmente para a retórica,
uma disciplina que estudava os grandes poetas e filósofos e significava basicamente a arte de saber falar bem. Geralmente, os retóricos tinham o poder de controlar os ânimos das multidões com as belas palavras de seus discursos, conquistando assim a simpatia e o voto dos demais cidadãos. Os cidadãos mais ricos, que tinham condições de pagar os melhores professores de retórica, acabavam tendo muito mais propostas aprovadas pelos cidadãos menos estudados, que se deixavam levar pelo seu carisma, pois, em um debate entre os retóricos, costumavam levar vantagem os melhores discursos ao invés das melhores ideias. Essa característica contraditória da democracia, sistema político que concebia o poder de decisão a uma população que muitas vezes tinha limitações para exercê-lo de forma mais plena, fez com que filósofos como Platão lhe tecessem muitas críticas, pois dependia fortemente da capacidade de pensamento crítico dos cidadãos para atingir os objetivos a que se propunha. Ou seja, já na Grécia Antiga, Platão já refletia que a tomada de decisão dos cidadãos que exerciam o poder só poderia levar a uma sociedade que se beneficiasse dos direitos que possuíam caso esses eleitores tivessem acesso a um conhecimento de qualidade, tivessem a capacidade, a condição de desenvolver um pensamento crítico para que pudessem elaborar e analisar as propostas elaboradas pelos seus concidadãos e assim a democracia obtivesse êxito pleno em seus objetivos. Temos a seguir um quadro comparativo que pode ser muito útil ao ser analisado pelos estudantes para compreender as especificidades que distinguiam as duas principais polis gregas uma da outra. Temos a divisão em classes da sociedade ateniense e espartana. Temos o sistema econômico, ou seja, a base da produção de riqueza que sustentava cada uma das duas sociedades. Temos um quadro demonstrativo das principais instituições e sistemas políticos de ambas as sociedades, assim como uma descrição dos objetivos da educação tanto de Atenas quanto de Esparta. A Grécia Antiga inicia o seu processo de decadência no final do século V a.C., em decorrência de uma série de duras e prolongadas guerras que as polis acabam desenvolvendo umas contra as outras. Em meio a um processo onde as polis de Atenas e Esparta buscavam pela primeira vez constituir um poder central único que submetesse as outras polis até então independentes. Esse processo onde as polis de Atenas e Esparta buscavam constituir hegemonia sobre as outras teve início com a chamada Liga de Delos, em que as cidades-estados gregas se unem pela primeira vez na história para fazer frente aos exércitos persas de Xerxes, que buscava conquistar a Grécia e anexar ao seu território. Mesmo após a derrota dos persas, liderada pela cidade de Atenas, exercendo a liderança sobre a Liga de Delos, essa liga não foi desfeita. Descontente com a liderança ateniense, mesmo após o fim da guerra com os persas, a polis de Esparta resolve se insurgir, criando uma liga concorrente e rival da Liga de Delos, chamada de Liga do Peloponeso, a partir do que se estabelece uma guerra entre as duas principais cidades gregas, que acabou envolvendo várias outras cidades suas aliadas. A vitória definitiva de Esparta, após quase 30 anos de lutas, acabou, na verdade, enfraquecendo todas as cidades que participaram do conflito, inclusive a própria Esparta, que havia saído vitoriosa, se tornando assim vulnerável ao ataque de Tebas, que passa então a exercer uma hegemonia, substituindo assim a hegemonia que havia sido estabelecida por Esparta após vencer sua rival Atenas.
Esses conflitos de várias décadas acabaram enfraquecendo a Grécia como um todo, situação que foi aproveitada pelo rei Filipe da Macedônia, que finalmente consegue derrotar as polis gregas e anexar ao seu reino, sendo sucedido por Alexandre o Grande, talvez o maior conquistador da antiguidade, que passa então a desenvolver conquistas sobre vários territórios da África e da Ásia, submetendo povos extremamente ricos e poderosos, importantes da época, como os egípcios, os persas, e estendendo suas conquistas até a Índia, antes de sua morte prematura com apenas 33 anos de idade, em decorrência de ter contraído malária. Como Alexandre o Grande não havia deixado um herdeiro de seu trono, de seu vasto império, disputas internas entre seus generais fizeram com que esse império se fragmentasse, se enfraquecendo dessa forma e se tornando vulnerável ao ataque dos romanos, que derrotaram esses reinos que nasceram após a expansão macedônica em 156, anexando a maior parte desse território ao então em expansão Império Romano, na Batalha de Corinto em 156 a.C. A derrota militar dos gregos não significou o fim das grandes conquistas, dos avanços, da base da cultura desse povo extraordinário, pois o Império Romano, que na sequência anexou vastas regiões do continente europeu, africano e asiático, difundiu por essas regiões que eram conquistadas várias das invenções gregas que acabaram chegando até a contemporaneidade, a praticamente todos os territórios da Terra. Encerramos assim a discussão sobre a Grécia Antiga. Arquivos em PDF com o capítulo do livro didático, assim como com os slides dessa aula, estarão sendo disponibilizados no Google Classroom, como também nos grupos de WhatsApp das turmas dos primeiros anos, junto com as atividades da aula que devem ser entregues nas datas estabelecidas nos roteiros de aprendizagem. Grande abraço a todos.